aqui no lançamento do livro do Pedro Pimenta, Superar é Viver, e você vai conferir agora uma entrevista incrível que a gente vai fazer. E hoje eu tô aqui com o Pedro Pimenta, tudo bom, Pedro? Tudo bom, Rubia? Tudo ótimo. E a gente foi ver o lançamento do livro dele, Superar é Viver. E agora a gente vai contar um pouco sobre a história dele pra vocês e mostrar um pouco das situações inusitadas. E são vários tópicos que a gente vai explorar pra vocês. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Então conta pra mim, assim, sua história. Como foi tudo, assim, até o processo, tudo. Tá. Quando eu tinha 18 anos de idade, em 2009, eu era um cara esportista, tinha uma vida social legal. E de repente eu peguei uma infecção chamada meningococcemia, que em algumas horas desenvolveu e me levou para o hospital com menos de 1% de chance de sobrevivência. E lá, depois de 2 comas e 5 meses e meio internado, eu tive que sair com o preço de amputação dos meus braços e das pernas. E aí, quando você recebeu a notícia, como foi pra você isso? Então, eu não recebi notícia, né? Porque na verdade eu comecei a passar mal e foi tudo tão rápido que em algumas horas, quando eu acordei de madrugada, eu já estava em estado de choque já, completo. E quando eu acordei, eu já estava muito confuso. E a última lembrança que eu tenho é entrando na ambulância e acordando uma semana depois, sem saber o que aconteceu. E aí lá também, quando eu acordei do hospital, do coma, eu tava com muita morfina e uns remédios e tal, então, tipo, demorou para eu entender o que aconteceu. Aí eu fiquei 1 mês com os braços e a perna, tipo, gangrenados, sabe? E foi assim, no começo, então, o pessoal tentava me contar, mas eu tava em outro mundo, né? Por causa das drogas no hospital, do morfina e tal. Passou o remédio, que é aí que entrou a realidade, tipo, meu, é isso que vai acontecer, você teve isso, entendeu? E aí depois você amputou os braços e as pernas, saiu do hospital, e como foi? Foi um choque? Foi uma coisa natural? Não deve ter sido, mas como foi esse processo de adaptação? Então, pra sair do hospital, porque eu fiquei metade do ano dentro do hospital deitado numa cama. Pra sair do hospital foi um choque, né? Porque o mundo de repente ele ficou hostil a mim, sabe? É uma sensação assim de insegurança. Por exemplo, quando eu entrei no carro e o carro começou a chacoalhar, eu comecei a ficar meio tenso porque eu tava deitado 6 meses, entendeu? Aí de repente, tipo, o labirinto não entende o que tá acontecendo, o corpo não entende o que tá acontecendo, uma nova configuração. E então foi um choque voltar assim pro mundão aí e ter que... E também aquela crise de identidade, né? Acho que todo mundo tem uma identidade que são nada mais que as histórias que a gente conta de nós mesmos, né? Então Claro. O peso do futebol era o que me caracterizava antes. Quando você tem um choque de identidade, ou seja, a vida te traz uma coisa que te muda e você deixa de ser Ainda, aquela né? pessoa jovem, aí essa eu acho que é a maior dificuldade, é aquela crise de identidade que você tem e é a obrigação de você construir novas histórias para contar quem você é, para formar uma nova identidade, entendeu? Claro. E você hoje é o Pedro o quê? Eu, o Pedro? Pedro De hoje? Galã, eu acho. Não, hoje Vi ele não. fazendo uma sessão de fotos aqui, ficou fingindo que era tímido, e olha a fotinha aqui da capa do livro dele. É. Não olhe não, hein? Não, hoje eu sou o Pedro, eu acho que eu sou um Pedro mais sensível assim ao sofrimento alheio, sabe? Sério? Eu faço trabalho com amputados, com crianças amputadas. Demais. E um Pedro também que acho que meu foco na vida, a gente vai conversar de empreendedorismo, antes eu não era o Pedro empreendedor de forma alguma. Eu era o Pedro do backstage, que ficava lá atrás fazendo as coisas acontecer, mas não me põe numa câmera agora, sabe? Uhum. E hoje eu já sou o Pedro que trabalha na minha imagem e com empreendedorismo e tal, então isso também mudou muito, eu tenho outras ambições hoje. E Pedro, me conta em que momento você decidiu, quando tudo parecia estar muito ruim, você teve que falar, vou ter que transformar isso numa coisa boa, senão não vai rolar. Acho que o momento, assim, o meu breakthrough da minha vida, que as coisas começaram a mudar absurdamente, foi quando eu tava morando em Chicago e eu fiz uma viagem para San Diego e eu encontrei vários outros amputados, assim, tinha o Cameron, que é um grande mentor para mim. Ele é um californiano surfista, ele foi atropelado por um trem e ele é triamputado, né? E aí eu falei, poxa, peraí, eu acho que o problema aqui que eu não tô conseguindo
solucionar, não é um problema físico, é um problema de mentalidade, né? É um problema de propósito. Acho que propósito é aquele sentimento que você tem que te dá um norte quando você não tem a mínima noção, tá tudo escuro, você não sabe para onde ir. Aí você só tem o seu propósito, né? E lá, quando eu encontrei o Cameron, o meu propósito mudou. Porque, de repente, eu vi que eu não tenho que tentar ser o Pedro de antes, aquela identidade de antes. Porque o Pedro do futebol não vou mais ser. Então, nessa viagem que eu entendi que o Pedro antigo morreu. E foi quando eu sepultei ele, certo? Então, Pedro, e o que você acha assim sobre o preconceito? As pessoas te olham meio estranho? Que o melhor jeito, se existe algum preconceito, o melhor jeito de você acabar com ele é não tocando no assunto. Na verdade, o que existe muitas vezes é um conceito. Uma pessoa, eu vou falar aqui do amputado. O amputado, ele vai lá e ele acha que todo mundo tem que passar a mão na cabeça dele. E aí ele vai lá e quer tudo especial. Mas de repente, quando você emana essa energia para a sociedade que você não é um coitado, mas precisa de tratamento especial, a sociedade vai te devolver o tratamento especial. Aí ele grita, não, mas eu sou normal, mas cadê minha vaga de deficiente? Você é normal? Então para na vaga. Às vezes como a pessoa que tem alguma diferença, se coloca já de uma forma diferente, pede um tratamento especial e aí depois ela reclama de preconceito, sabe? Um conceito, você se apresentou dessa forma, você vai receber dessa forma, entendeu? É verdade, eu percebi bastante que você não gosta, assim, você é super normal e vive a vida. Conta uma história, se é alguma coisa inusitada que já aconteceu com você. Uma coisa inusitada que já aconteceu comigo? Que assim, você falou, pô, isso daí, vem falar pra mim que eu sou normal, a história do carro agora. Acho que assim, as pessoas tendem a querer ajudar, e eu acho que não tem nada de errado com isso. Eu vou entrar no shopping, a pessoa vai lá, me vê andando, o cara sai correndo 500 metros, bate o recorde mundial pra abrir a porta pra mim. Mas eu entendo esse lado das pessoas de querer ajudar. Por exemplo, às vezes eu caio. Acontece de eu cair. Eu também, direto. Juro. Então, eu caio. E quando eu caio, já vem uma galera. Outro dia eu fui no bar, né? E aí, não sei, aconteceu alguma coisa com o meu joelho que parou de funcionar e ele perdeu toda a resistência. Bum, fui pro chão, no meio do bar, assim, né? Aí você ouve, esse caramba, não quer. Tá aí todo mundo olhando, aí já vem uma galera querer ser o herói da noite. Total. Aí eu falo, não, deixa eu levantar, porque não é nem que eu não preciso, é importante eu exercitar essa independência todo dia. Eu acho muito incrível isso em você, de querer se adaptar e não deixar os outros, a sociedade ou, sei lá, o ambiente adaptar a você. Isso é incrível, Pedro, incrível. E como foi a adaptação assim com a prótese? Foi brutal. Como eu falei lá... Antes era cadeira de roda. Sim. E aí? Eu passei 8 meses na cadeira de roda e era um inferno, porque minha mãe me empurrava pra todo lugar. Então a gente entrava, no Carrefour, ela ficava, e aí, Pedro, a toalha laranja ou azul? Eu falei, não importa a toalha, me tira daqui, sabe? Eu falei, eu preciso sair da cadeira de roda pra eu ter minha independência, pra eu ir pra qualquer lugar que eu quero, sozinho, sabe? Então, mas pra usar essas próteses 100% do tempo, sem a cadeira de roda, exige, assim, uma rotina absurda, né? Eu gasto de 3 a 5 vezes mais energia só pra andar. Então, eu tive que conviver com muita dor, sangue, suor, incômodo e também aquele lado do preparo físico, né? Mas aí você vai fazendo todo dia, uma vez você adquire essa independência, é o maior valor que eu tenho. É como se eu sentasse num baú de ouro e eu não deixo de abrir nem a pau, entendeu? Então agora vamos falar de empreendedorismo. Pedro, com 23 anos, eu sei que não é fácil ser empreendedor. Como começou isso na sua vida? Foi totalmente depois do que aconteceu. E aí? Eu queria entrar numa faculdade boa e subir no mundo corporativo, né? Só que quando tudo isso aconteceu e eu comecei a caminhar e a usar minhas próteses em conferências e fazer palestras e tal, essa porta se abriu que não tinha como entrar. Eu tive um jantar com o Max Geniger, que é fantástico ele. E ele me falou logo no começo, quando eu estava pensando em virar um palestrante, ele falou, Pedro, toma cuidado com a síndrome do Spider-Man, do Homem-Aranha. O que ele quis dizer é, não vai trabalhar
com Excel atrás do computador, porque o seu forte é a sua imagem, né? Sim. E aí desde então essa porta se abriu que eu comecei a empreender baseado no meu produto, que é a minha imagem. E não é assim muito fácil, porque no nada é garantido, né? Mas é muito legal você exigido de ter uma criatividade, sabe? De pensar fora da caixa. Não é algo que te entrega um relatório que você vai preencher e você vai entregar. Então eu adoro, assim, trabalhar na minha imagem, até porque se eu trabalho ela bem, eu consigo conhecer mais pessoas, aí eu inspiro mais pessoas, porque é isso que me move. E nas suas palestras, como você procura inspirar as pessoas, assim, aonde você toca nelas? O lado mesmo é passar uma positividade através da minha história, em que as pessoas sintam inspiração e saiam de lá não sentindo sortuda, ou até porque eu não me sinto azarado, claro, mas sentindo que, poxa, eu tenho uma caixa de ferramenta, eu vou usá-la, entendeu? E agora vamos falar um pouco sobre o livro, Pedro. Me conta alguma história interessante assim que tem aqui. Sobre o que é esse livro? Esse livro é a minha história nua e crua, porque na palestra eu tenho, sei lá, meia hora, 40 minutos para contar, e não dá para contar a história inteira. Eu acho que muitas pessoas ficam curiosas para ouvir o que aconteceu mesmo em detalhe no hospital, na saída do hospital, na reabilitação. Então o livro é simplesmente, assim, realmente a história nua e crua. Show, Pedro. E o que te inspira? O que me Você inspira muitas pessoas, sua história é totalmente inspiradora. Eu te mandei mensagem hoje de manhã falando que tô super impactada. Você é um cara que consegue impactar, além de engraçado, galã e tal. E eu quero saber de você o que te inspira. Sabe o que me inspira? Pessoas. Histórias, assim, banais. Eu gosto de sentar e conversar com pessoas, assim, porque, pô, eu perdi as pernas no braço e tal, mas eu tenho outras histórias, sabe? Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, sabe? Não só os amputados que eu convivo, pô, criança amputada me inspira. Muito, muito, muito. E eles crescem como verdadeiros super-heróis. Quando essa molecada fica com 15 anos de idade, eles têm uma maturidade que eu me espanto, sabe? Às vezes eu converso com um moleque que ele perdeu a perna, sei lá, num câncer com 6 anos de idade, e agora ele tem 15 e parece que eu tô falando com um cara de 30, tipo um homem ou uma mulher. É maturidade, né? Sabe? E eu vou nesses eventos e eu tenho que inspirar eles e eu saio de lá inspirado. É uma troca, né? Obrigada, Pedro. Você é uma pessoa que me inspirou muito. Eu já te mandei essa mensagem de manhã, você sabe, que me impactou de verdade. É um prazer ter você aqui. Foi um prazer enorme ter te conhecido. Prazer é todo meu, Rúbia. Aqui a entrevista foi muito gostosa. Foi um bate-papo bom e é um prazer estar no seu canal que está começando, mas já está bombando, acelerado já. Então desejo tudo de bom para você e para todos os telespectadores aí que estão assistindo no YouTube em casa. E se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei pra mim, se inscrever no canal e deixar sugestão de pauta nos comentários. Eu espero muito que você tenha gostado e até os próximos vídeos.